Obrigado pela palestra, mais uma vez, aí botando uma perspectiva muito importante, muito séria para o produtor. Parece que a gente não tá ciente, ou pelo menos não é comum essa visão, e é um cenário, como se diz, tudo depende de probabilidade, mas é um cenário que a probabilidade ela não é pequena de acontecer. Queria avisar também que a gente teve um pico de luz aqui, e a gente perdeu um pedacinho da sua palestra, no momento que você estava começando a fazer o fechamento. Mas você passou ali a revisão dos pontos principais no final, que eu acho que eles já dão a luz dão uma clareza boa em todo o racional que foi colocado. Quer dizer, nós temos uma tendência internacional de potencial queda de inflação no externa, mais para frente. A gente tem uma tendência de fortalecimento do dólar como uma moeda macro, vamos dizer assim, contra todas as moedas no mundo. E a gente tem uma tendência, a gente tem um percentual de juros embutido nesse dólar futuro muito grande, quer dizer, a gente está falando de um dólar de 6,40 hoje. Então a gente está falando que é o seguinte, para empatar, o dólar tem que estar 6,40 lá na frente. Senão, a oportunidade de não ter feito um negócio significa que caiu. Ele está sem retorno, acho que ele está sem retorno lá. Então, a oportunidade a possibilidade desse dólar estar abaixo de 6,40, ela é muito alta. E a gente pode potencialmente ver, efetivamente, Pedro, só me dá um ok quando você estiver escutando, tá? Bom, acho que ainda não. Então, a possibilidade desse dólar estar bem abaixo de 6,40 ou estar perto de 5,20, como ele colocou, é uma possibilidade real. A gente não sabe quem vai ganhar essa eleição, a próxima eleição, mas a gente sabe também que anos pré-eleição são anos de perturbação, de 22, início de 22 é um ano de estresse, está todo mundo estressado, a bolsa está caindo, é um monte de incerteza. E o que acontece quando as eleições estão definidas? E não importa quem vai ganhar. Não estou escutando vocês. Tá. Bom, Pedro, assim que você entrar de volta, a gente está tocando aqui sem problema. Não importa quem ganhar, não importa se é o A, se é o B ou se é o C, se vai ter uma versão C, todo mundo vai botar uma equipe econômica forte, todo mundo vai de novo reafirmar o compromisso fiscal, o compromisso de despesas. Por quê? Porque todo mundo quer, na verdade, navegar céu de brigadeiro nos próximos anos. Mas eu não estou escutando o Flávio. Está escutando agora, Pedro, não? Está escutando? Não? Acho que a mim não. Bom, mas de qualquer forma, a possibilidade de ter... Nós não temos ninguém que vai disputar a eleição que é disruptivo do ponto de vista econômico, de alguém que vai querer jogar o bolo no chão. É alguém que vai querer manter o viés de estabilidade, o viés de controle. Então, não importa quem seja, vai estar definido. E uma vez que está definido, a volatilidade baixa, o mercado tende a acalmar. Com esse juro aí, 10%, 12% ao ano, o mercado inteiro vai olhar e vai falar, não, agora a gente já sabe quem vai tocar esse negócio pelos próximos 4 anos, podemos colocar dinheiro no Brasil, vamos capturar esses juros. A tendência desse dólar cair é muito alta daqui para frente. E a gente está falando de 6,40, gente. Lembra que hoje está 5,60, então nós não estamos falando que cair de 5,60. Mesmo se cair de 6,40 para 5,60, se ficar parado o dólar até o final, já é uma queda muito grande. Nós estamos falando de juros aí embutidos de mais de 12%. 12% na soja hoje é R$20, certo? Então a gente está vendo soja de 162, não acontece nada, estamos falando de soja 140. E acontecendo os cenários que foram colocados ali, um cenário de superprodução, e não é superprodução. Lembra, os Estados Unidos está produzindo 120, porque o potencial vem crescendo a cada ano, e a cada ano existe uma quebra embutida. Só realizar esse potencial nos Estados Unidos. A gente viu, a onda vai e volta, né? A gente viu uma redução de consumo na China, e tem outra coisa também, basicamente um grande comprador. Eles vão ver esse cenário aqui, para que ele vai precisar acelerar a compra? Se ele está vendo que está todo mundo produzindo, daqui a pouco ele espera, na verdade, Estados Unidos e Brasil ter que vender, ter que baixar o preço para conseguir sair dessa soja, tanto eles para liberar espaço lá, quanto a gente para liberar espaço aqui. Lembrando, a gente tem uma janela pequena, na sequência entra milho, então a gente tem sempre uma limitação para isso, é muito importante a gente ficar atento a isso, certo?
Certo, Flávio, eu queria aproveitar, a gente ia fazer um bate-papo agora, a gente está com um problema no link, mas dentro da fala do Pedro, acho que a gente eu queria separar em 3 momentos que ele colocou ali. Ele fez um primeiro momento falando da safra que a gente está agora, 21-22, né, que está plantada e está muito bem estabelecida no Brasil, mostrou estoques americanos, né, altos em relação aos últimos anos, e você tem uma safra americana que, apesar de ele colocou lá um estresse hídrico de 30 dias, ainda foi recorde, né? E tomara que nossa safra seja recorde. Então, olhando a safra, eu queria separar em 3 partes aqui. A safra 21-22, que ela está plantada, que a gente tem, pelo que ele colocou, esse risco, né, iminente aqui nos próximos meses aí, da gente poder ter uma queda de preço por esse cenário. E aí, falar um pouquinho da safrinha, que ele falou também, né, que a gente nunca conseguiu plantar tão cedo, né, na história, em todo o Brasil. Então, a gente ainda tem muita gente em aberto na nossa região, nos nossos clientes, com a safrinha 22, que vai ser plantada lá em março ou fevereiro aqui na região. Então, eu queria que você fizesse um balanço nesse sentido, o Celinho também que está aqui, o João, a gente olhando isso, separar em 3 cenários, né? O primeiro agora, a safra 21-22, que o cliente estabeleceu-se muito bem, está excelente. Safrinha, que nós teremos uma janela excepcional, como você colocou, para fazer tudo isso. O Pedro falou uma super safra, falando em 120 milhões de toneladas, e depois, logo ali na frente, câmbio a 6,40 projetado para falar de safra 22-23. Acho que isso é importante para o nosso cliente entender que são 3 momentos distintos, né, que a gente tem que estar muito atento, né, porque nós sabemos que 70% mais ou menos da soja 21-22 aqui no sul ainda está em aberto. Então eu queria um pouco desse, você, João, né, Celinho, nesse sentido. Poderia começar, acho que por você, depois vamos passando aqui para a gente fazer um bate-bola nisso. Bom, gente, realmente a gente está vendo um cenário que, acho que o Pedro comentou, apesar da gente ter visto essa quebra gigantesca no milho, gigantesca no milho agora, e a gente estava vendo preços batendo na casa dos R$100, a gente vê que muitas vezes a antecipação e o exagero acontece em todos os momentos. A gente já está vendo que até agora não entrou nenhum milho novo de nenhum lugar, quer dizer, mesmo as importações que tiveram, foi alardeado que ia ter muita importação de milho, mas na prática nem foi tanto assim, mas o mercado se ajusta, veio muito milho do Mato Grosso para cá, e hoje a gente está vendo cotações na casa de 80 e poucos reais, no momento que era para a gente estar achando, no momento já de percepção de que essas cotações poderiam estar mais altas. E por que está acontecendo isso? Porque o mercado já começa a olhar para frente, os grandes consumidores já começam a olhar para frente e já começam a ver essa safra que está sendo que vai ter uma janela excelente de plantio, que o clima está estabilizando. Então, a gente vê que tanto para a soja, que está pintando muito bem agora, e também para o milho, porque vai encavalar as safras. A verdade é que a gente vem tendo benefícios, porque benefícios entre aspas, tem quebra, por outro lado não dá pressão de logística, certo? E neste ano que está pintando de 2022, a gente pode ter um cenário bem turbulento em termos de logística, porque nós vamos ter uma safra de soja entrando, muito grande, tomara que seja muito grande, para entrar na sequência uma safra no cedo do milho, que pode ser muito grande também. Então, a gente pode ter uma pressão de ter que escoar essa soja até junho e julho, fazendo com que os prêmios caiam fortemente, para que a gente consiga escoar essa soja antes de entrar o milho. Então, é um alerta para o produtor, que eu sei que a gente sempre fica olhando e buscando cotações mais altas, mas é um alerta potencial de queda, simplesmente olhando para cá, para a parte da oferta e a quantidade de produção e na oferta de logística que vai ter, de porto que vai ter, de capacidade de escoar isso daí. Então, acho que, olhando para esse cenário mais curto primeiro, eu diria essa pressão na soja e no milho, que também se consolidando, a gente vai tender a ver prêmios mais baixos para frente e cotações mais baixas. O Flávio, vamos comentar da China, né, que o principal comprador é a China, né, e que ela pode muito bem trabalhar isso, né? Assim como o Pedro comentou, eles sempre trabalham isso, né? Eles estão olhando os cenários, esse cenário é um cenário muito claro, e como ele é o maior comprador final e compra o físico, aí ele olha, vamos dizer assim, o país olha lá no quadro de oferta e demanda e fala, mas não faz sentido esse negócio estar 12, sempre teve abaixo de 10, só está 12 porque tem um monte de especulador comprando e fazendo eu pagar mais caro no físico. Para ele cruzar o braço e esperar isso aí, então, vocês estão tentando fazer
dinheiro na minha cabeça, eu não vou ter que pagar isso aqui, eu não preciso pagar isso aqui, porque o fundamento vai me levar para o lado certo. Eu posso esperar, eu posso atrasar as compras, veja, 40% do volume de outubro. Por que está comprando só 40% do volume de outubro? Porque a questão que a gente estava vendo de guerra comercial diminuiu. Você vê que a gente não vê mais falar sobre isso. Então, com certeza, eles aceleram no momento que eles acham que, ou porque vai faltar, como a gente viu lá atrás, ou porque é uma demanda maior, guerra comercial, vamos ter uma contrapartida. Mas agora, por que você, sendo um comprador, sendo o maior comprador, pensa você, João, pensa Celinho, por que você vai sair na frente se você vê que, historicamente, está caro e você não tem nenhum outro incentivo? A tendência é que você espere com que comece a engargalar essa situação de logística nos países para que as ofertas aconteçam. Então, gente, isso é sempre um ciclo, quer dizer, o produtor começa a vender, a trading acaba comprando, ela consegue absorver um pedaço, mas se o comprador final não compra, esse mercado cai e cai forte até as coisas entrarem numa paridade. Bom, deixa eu fazer duas perguntas aqui. Vou primeiro fazer uma pergunta olhando o cenário. João, fazer a questão do cenário 22, 23, João. Queria fazer essa para você. A gente nunca viu uma escassez de insumos como a gente está vendo até hoje na história. O Pedro acabou de comentar a questão da China, que importou menos soja, 41% em relação à história. Então, olhando, a pergunta é para você. Seguinte, com esse cenário da escassez que a gente tem, olhando um cenário de uma possível super safra brasileira, uma situação americana muito confortável de estoques, China comprando menos, e essa falta de insumos, essa alta de insumos. Você, como empresário do negócio, o que você recomenda ao nosso cliente, pensando aí em 22, 23, que depois eu vou fazer uma pergunta de 21 para o Celinho. O que você recomenda, olhando 22, 23, quando você falou uma palavra no começo para mim da questão da viabilidade do negócio dele? Pessoal, o que a gente está vendo na prática, realmente essa falta existe mesmo. E quando a gente fala de produtos que a maior parte vem da China ou da Índia, nós estamos falando com uma logística demorada, né? Ela não é que compra hoje e amanhã, daqui uma semana, 10 dias, 15 dias está aqui. Então, logisticamente, isso demora um pouco. Se falar para mim, eu acredito nesses preços de hoje, sinceramente, não acredito, mas não acredito que ele vai abaixar rápido também. Sabe? Então, é um risco muito porque, igual o Pedro disse, no momento, o produtora, está tendo uma rentabilidade boa, na realidade. Não é igual ao do ano passado? Não é. Mas, cara, as coisas podem ficar pior, na realidade, né? Então, a gente sempre fala o seguinte, né, na Bela Agrícola é importantíssimo, a gente está falando de travar custo de produção, e não travar 50%, 60%, 70% da estimativa de produção. Então, gente, para custo de produção, eu, sinceramente, é um momento difícil e perigoso de arriscar. Bom, ótimo. Queria fazer uma pergunta para o Celinho. O Pedro comentou, separou ali, como a gente falou, em 3 cenários. No primeiro momento, agora, a safra 21, 22, eu queria fazer a pergunta para você. Você que hoje, estruturando o departamento de grãos da Bela Agrícola, é o head, lidera esse negócio comercialmente. Como é que você recomenda ao nosso cliente, ao nosso time, olhando agora, nesse curto prazo, em cima daquilo que o Pedro acabou de comentar para a gente, e a gente sabe que o nosso mercado, olhando a safra 21, 22, pelo que aconteceu nos últimos anos, nas últimas safras, as altas que a gente teve na soja, as altas que a gente teve no milho, o agricultor está um pouco reticente, aguardando, ver se tem preços maiores para ele estar fechando e não está com o custo travado. A gente está ali com o Pedro ouvindo a gente de volta, não sei se o Pedro está me ouvindo, se você estiver me ouvindo, você dá um joia aí, Pedro. A gente bota você no bate-papo aqui. Mas vou fazer essa pergunta aqui para o Celinho aqui. Bom, vamos lá, William. Primeiro, boa tarde a todos e obrigado pela ótima audiência que a gente está tendo aí dos nossos clientes, filiais, enfim, é um prazer aí ter vocês com a gente. Antes de responder a tua pergunta, William, eu acredito que deve ter cortado ali, o Pedro deve ter falado disso, mas quando a gente fala, e o Flávio falou dos prêmios, talvez para o agricultor que não entenda bem a conta, mas quando a gente fala que o prêmio ele pode cair, a gente fala, atualmente a gente vê prêmios na faixa de 120, 130 pontos acima, o que é alto,
e se você pensar que isso pode reduzir a zero ou a menos alguma coisa com todo esse cenário que a gente está falando externo, de produtividade, só no prêmio a gente tem uma queda considerável de 6, 7, 8 reais às vezes no preço do soja. Então, só a questão do prêmio, acho que ela é muito importante e às vezes fica fora do contexto, né? Então, é muito importante a gente ter essa conta em mente, que tudo isso pode levar e tem uma tendência forte de levar a queda nos prêmios. Respondendo a tua pergunta, William, fala-se já numa produtividade de 150 milhões de toneladas, próximo a 150 milhões de toneladas para a safra 21-22, e graças a Deus está ótima, tá linda as lavouras, a gente vê aí chuvas normais, enfim, e Deus ajude que continue assim. Sempre melhor produtividade alta do que baixa produtividade. Mas, obviamente, traz os impactos que a gente está discutindo aqui, que o Pedro falou muito bem. E a grande preocupação, e aí ouvindo um pouco o Pedro falar, me assusta ainda mais. O João sabe disso, Flávio, você. Quando nós criamos o Bela Safra, a intenção do Bela Safra a vida toda foi uma só: proteção de risco. E a MD trabalha isso na sua essência, né? Então, proteção de risco tem tudo a ver com o que a gente está falando. E aí, a hora que a gente olha para a safra 21-22 e falamos que a gente tem 70%, 65%, 70% do negócio do nosso cliente, do produtor, que está em aberto, dá 10 tipos de dor de barriga na gente, em todos nós. Porque a gente vê o cenário do custo subindo, do cenário muito, muito complicado lá para frente, de preços. E se o produtor não trava, se o produtor não aproveita esse momento e trava pelo menos o custo... Realiza um pouco de lucro, né? Realiza o lucro, na verdade, né? Os custos estão muito baixos nessa safra, né? Exato, né? Fazer o travamento para casar isso, né? Ele tem um bom custo, mas está em aberto com a posição do soja. Então, ele deve aproveitar esse momento, porque se ele faz isso hoje, a conta é muito boa. Porém, a preocupação eu vou especular, vou achar que lá na frente vai estar talvez melhor do que está agora. E não está, a conta, a margem dele, que poderia ser 50%, 60%, pode ser negativa às vezes, dependendo do preço que tiver, né? Então, esse é o nosso medo, né? Para a Bela Agrícola é que o agricultor se proteja e que ele tenha a margem de lucro dele. É isso, porque ele sobrevive, ele cresce, ele dá continuidade, e o ciclo continua. Então, acho que basicamente é isso, a gente vê um risco muito grande para aquele produtor que não quer fazer o travamento ainda. Eu disse assim nessa linha, que os custos estão muito baixos. Não é que estão muito baixos, os custos, né, vêm subindo ao longo desta safra, mas o agricultor, travando esse custo, ele tem a possibilidade de fazer uma margem muito boa, olhando para frente, que a gente tem altas. Correto, Flávio? Exato. Acho que o Pedro pode me ajudar nesse comentário, mas quando a gente olha cenários um pouco mais longos, quando a gente sai do cenário de uma safra e coloca a ver cenários de mais safras, a gente vê alguns movimentos cíclicos, que eles são muito movimentos parecidos com o movimento de mola. Você tem uma compressão de margens num determinado momento, você tem gente que para de produzir, diminui a produção, você tem preços de commodities lá embaixo que estimula muito o consumo, isso faz com que a demanda suba e haja uma restrição de oferta. Aí você tem um ciclo de expansão, um ciclo de explosão de preços e um ciclo positivo. A partir do momento que você tem uma mudança de patamar muito rápida num preço, sem você ter uma contrapartida, alguma coisa técnica que mudou demais a demanda, você faz com que haja um estímulo muito grande na produção. Você vai para lugares do Mato Grosso que você não imagina que estava abrindo terra para tudo que é lado. E você vê todo e qualquer consumidor que pode substituir isso, substituindo porque não está fechando a conta dele. E isso aconteceu, vem acontecendo. Obviamente que tem aquele produtor que conseguiu vender uma soja lá em cima e conseguiu comprar um insumo lá embaixo antes disso acontecer, pode ser. Mas isso é raro e isso não é o que faz você ser sustentável no longo prazo e ser viável no longo prazo. É entender esses movimentos e entender que, a meu ver, nós não estamos no final do movimento ainda. Por quê? Porque a soja subiu, mas ainda está lá, certo? E nós vimos agora os insumos indo. Eles vão voltar em algum momento? Vão, mas não é agora. Não vai dar tempo de fazer a importação, não vai dar tempo de fazer a produção. A toda semana a gente revê, porque a gente tem contato direto com os fornecedores na China, toda semana os preços estão subindo 20% a 30% das matérias-primas. Isso eles ainda estão contratando
para fazer os produtos, para fazer os ativos, para produzir, para mandar para a gente. Ou seja, esse preço que está rodando de matéria-prima lá é o preço base de formação para a safra 23 dos insumos que vão ser consumidos. Então, mas daqui para frente não é sustentável um preço de glifosato nesse preço. Não é sustentável, pode ser, mas talvez para a safra 24. Agora, pensa um cenário onde você não trava nada, vai continuar catando coco nesse insumo, porque ele vai continuar subindo, e você vai ver o cenário da soja, de repente, voltando com essa mola para baixo. Aí você vai acontecer o seguinte: se a gente entender que esse é um movimento de mola e que a rentabilidade ela ficou muito esticada em algum momento, muito acima do que a gente pode sugerir que seria o normal, ela tende a ficar muito apertada ou negativa em algum momento, também para desincentivar plantio, também para reduzir um pouco essa oferta. Assim, quando a gente começar a ver, por exemplo, tendências de 15% ou 20% de estoque, alguém vai ter que parar, alguém vai ter que gemer em algum lugar, certo? Mas tomara que não seja a gente aqui. Tomara que a gente faça essa decisão antes, consiga se travar antes, porque não está ganhando quanto estava ganhando ali, no pau da viola da corda esticada, mas, cara, está dando dinheiro, câmbio de 6,40, cara, vamos fechar, vamos pôr no bolso, porque a tempestade está firmando lá para frente, e eu acho que esse é o recado mais importante, né, Pedro? Eu acho que a gente acabou cortando, entrando um pedaço um ou outro, eu queria que você completasse essa visão aí, se é por aí mesmo, se a gente entendeu o recado. Flávio, muito obrigado a todos vocês, é muito bom voltar aqui, eu queria muito fazer parte desse bate-papo com vocês, e escutando vocês falarem, né, acho que a mensagem, pelo menos a mensagem que eu queria deixar para vocês, ficou muito clara, que é exatamente isso, deixar para os clientes da Bela Agrícola. A gente tem que tomar cuidado, né, nesses ciclos, aquilo que a gente falou ali na palestra, falei ali sobre melhor cura para preços altos, são preços ainda mais altos, esse ciclo, Flávio, que você acabou de falar, né, da mesma forma que ele momentos de margem apertada, momentos de margem elevada, mas quem realmente tem sustentabilidade do negócio opta pela gestão de risco, né? O Celinho também falou, muito importante ali, algo preocupante, quando a gente olha nesses fundamentos, né, Flávio, você captou muito bem, né, a mensagem de que os especuladores estão muito em cima do mercado mesmo. E o que acontece a hora se eles desistirem, se eles falarem, chega, porque os fundos têm o seguinte, eles não vão ficar empilhados numa commodity se ela não der retorno. Então, enquanto a soja estava subindo de 8,50 para 9,50 para 10,50 para 12, 13, 14, 15, que aconteceu no início de 2020, tudo bem. Mas a partir do momento que ela ficar aqui parada nos 12, 13, 11,50, vai para próximo dos 13 de novo, e aí a gente começa a olhar nesses fundamentos, não só para a safra 21-22, mas para a safra 22-23, a situação é preocupante, ainda mais em um cenário de custos elevados e que nem vocês falaram. Esses custos aí dificilmente vão ter uma redução considerável até o início da safra 22-23. Uma leve redução pode até existir, tudo bem, se preços derreterem em Chicago, isso pode acontecer, mas você falou muito bem, Flávio, o custo da matéria-prima agora é o que eles estão pagando para produzir o químico que vai chegar lá na frente. Então, o preço da commodity pode cair, queda livre, e o preço do insumo, etc., pode simplesmente descer um degrau de cada vez. Então, é muito importante. E deixar também uma mensagem muito clara ao cliente da Bela Agrícola. Pessoal, é claro que o trabalho da Bela Agrícola é vender, mas o trabalho principal deles é ajudar vocês na gestão, de ter sustentabilidade no seu negócio, porque eles querem ter cliente para vender durante muitos anos. Então, não há tendenciosismo algum, nós estamos aqui simplesmente colocando um cenário para vocês, que é um cenário real, é um cenário bastante provável, ele não é um cenário certo, mas ele é um cenário bastante provável e ele é preocupante. R$110, R$120 a saca, há 1 ano e meio, 2 anos atrás, significava uma excelente margem de lucro. Hoje, a conta, como o Celinho até colocou ali, e eu coloquei na apresentação também, a conta pode ficar no negativo. Então, vamos tomar muito cuidado, muita cautela. Vocês que estão... eu não consigo entender, às vezes, né, o que o produtor que não está optando pela gestão, optando pela uma das únicas certezas que nós temos nesse momento, que é a margem de lucro, frente a um 2022 com tantas incertezas, é difícil entender
o que ele ou ela está observando, achando que preços podem voltar a subir de uma forma considerável e sustentável no futuro. Então, por isso que a gente faz esse trabalho de tentar vir e educar, né, deixando muito claro que é apenas um cenário, mas que a gente trabalha em cima de probabilidades, e a probabilidade maior nesse momento, ela preocupa não só para os próximos meses já, 2, 3 meses na frente, mas principalmente 6 a 12 meses para frente. Ô Pedro, você está me ouvindo ainda? Estou sim. Opa, eu queria fazer uma última pergunta, e daí, já te agradecendo, né, aí pelo seu tempo, eu sei que você está com compromisso aí. Claro. Em cima de toda a sua fala, eu queria que você passasse um pouco para a gente, que transmitisse aí assim ao nosso cliente também, qual é a recomendação da MD aos clientes que vocês têm e que a gente pode estender isso aos clientes da Bela Agrícola nesses momentos, né? Que você falou isso para mim, eu queria que você repetisse um pouco para todos que estão nos ouvindo, qual é a recomendação que você faz, olhando safra 21-22, olhando safrinha 22-22 e olhando a safrinha 23, que a gente vai, a safra 23, que a gente vai estar tratando ela já na sequência com o Bela Safra, agora no mês de dezembro, no mês de janeiro. Fala um pouco disso para a gente e agradecendo aí as suas considerações finais. Obrigado, viu, Pedro? Ótimo, William, muito obrigado, tá? William, acho que não é segredo nenhum, né, dentro de toda a apresentação feita e de várias vezes mencionar a palavra gestão de risco, que nós temos um approach, né, eu, Ismael e toda a nossa equipe da MD, um approach bastante conservador, que sempre preza pela gestão de risco em primeiro lugar. O nosso objetivo, ele nunca é vender no preço mais caro, tá? Porque pegar o pico do preço é algo que envolve uma coisa, envolve a sorte. É impossível você ter um sistema que vai falar, não, eu vou sempre vender no pico do preço, tá? O mercado é extremamente volátil, muda muito de um dia para o outro. Então, é claro que cada um dos clientes que estão escutando agora, cada um dos clientes da MD até, tem uma situação diferente de fluxo de caixa, de planejamento, etc., de necessidade desse fluxo, enfim, tem toda uma necessidade diferente. Então, é claro que as médias de venda vão ser diferentes, né? Os níveis de venda serão diferentes de um cliente para o outro. Mas, William, como conversamos alguns dias atrás até, safra 21-22, é muito difícil achar um cliente da MD aí que está abaixo de 50% até 60% vendido, e safra 22-23, eu posso falar para vocês que nós estamos bastante avançados já, tendo em vista, claro, não podemos avançar demais, mas tendo em vista a trava dessa margem de lucros que temos frente a um perfil de custos em alta para 2023, e também já olhando para esse lado da safrinha 22 e já olhando também para a safrinha 23, principalmente visando essa curva do câmbio que está pagando valores incríveis nesse momento. Então, fica aí essa mensagem para vocês que, às vezes, o produtor, isso aconteceu ano passado, a gente falou, eu coloquei ali de ancoragem no final da apresentação, mas às vezes o produtor ele fica ancorado naquela coisa de, puxa, eu queimei a largada, né? Por exemplo, o pessoal que vendeu antecipado em agosto, setembro, outubro de 2020, quando vínhamos aí de 3, 4, 5 anos de preços abaixo dos $10 o bushel em Chicago, e aí ele viu preços a 9,50, 10, 10,50 ali naquela época, ele foi e vendeu. E acabou sendo uma venda a níveis bem menores do que o mercado acabou atingindo. E aí o produtor ele acaba ficando com receio de queimar a largada de novo. Só que ele tem que entender que cada ano é um ano diferente. E o foco não tem que ser no preço, o foco tem que ser na margem. O preço não é o que mais importa, o que mais importa é a margem. Então a gente tem que esquecer essa situação de, poxa, eu queimei a largada, vendi antecipado demais, porque a realidade, pessoal, vocês sabem muito bem, o produtor ou produtora que acertou em cheio na venda do ano passado, simplesmente é o produtor e produtora que não faz gestão de risco nenhuma, que fica literalmente à mercê do mercado. E uma vez a cada 10 anos, por aí, ele e ela vão acertar em cheio. Só que o que acontece nos outros 8, 9 anos, por exemplo? Então, o nosso papel é cuidar para que o nosso cliente tenha sustentabilidade e longevidade no seu negócio, visando sempre travar com margens saudáveis para possibilitar que ele e ela continue crescendo de uma forma sustentável. Então, fica aí essa mensagem, espero que tenha ficado clara, e agradeço novamente a todos vocês a presença,
e o convite de estar junto de vocês nesse evento tão importante. Um sucesso para essa safra 21-22 agora terminando e que venha a safra 22-23 de um extremo sucesso, tanto para a Bela Agrícola, como para todos os seus clientes, como para esse nosso Brasil querido aí. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, um grande abraço. Obrigado, Pedro, obrigado pela sua palestra. A palestra é sempre muito boa, sempre trazendo muito conteúdo, mas esse ano em especial, eu diria que é crítica, são fatores extremamente importantes que vão fazer a diferença para o produtor. Então, o nosso muito obrigado pela Bela Agrícola aqui, em nome dos nossos clientes, em nome da empresa. Tem muitas perguntas, tá, Pedro? A gente vai enviar as perguntas para você. Por causa do tempo, a gente não vai conseguir responder agora. E você, produtora que mandou a pergunta, vai receber no seu e-mail as respostas na sequência. Então, obrigado, Pedro, mais uma vez. Passo a palavra para o Paulo. Agora sim, queria agradecer mais uma vez então a participação do Pedro, essa sumidade, referência mundial em todo o que se diz respeito à macroeconomia, commodities, agrícola. Então deu uma verdadeira aula juntamente com a nossa diretoria aqui também, que trouxe complementos ao que o Pedro, ou seja, né? Você é quem ganha com tudo isso, meu amigo. Lembrando que hoje é o lançamento oficial, a abertura, né, praticamente, o pré-lançamento, podemos dizer assim. Estamos há exatos 2 meses do Bela Safra 2022, 21ª edição, e você já sabe, é um evento multicanal. Você pode ir até a UDT, você pode ir lá participar presencialmente, do dia 25 até o dia 28 de janeiro, você pode solicitar que o seu consultor aí da sua filial vá até a sua propriedade, você pode ir até a sua filial falar com o seu consultor, você pode também assistir remotamente pelas nossas plataformas digitais, porque é um evento online, nós vamos estar transmitindo o Bela Safra 2022, e quem ganha com tudo isso é você, meu amigo. Nós estamos preparados, tomando conta de toda a nossa equipe, também de você, produtor e produtora, a família do agronegócio. Tudo isso é feito com muito carinho para você. Quebramos paradigmas, quebramos certas manias conservadoras, introduzindo o evento digital no agronegócio. Já falamos sobre isso, já falamos a respeito de recordes que batemos com o Bela Mais, de recordes que batemos com o Bela Safra do ano passado. Nossa, eu nem sei quantas horas de live nós tivemos, hein, William? Quantas horas de live nós tivemos? Verdadeiros recordes nós batemos no ano passado. 4 dias, o último dia acabou 1h da manhã. 4 dias, o último dia acabou 1h da manhã. Só isso. É isso mesmo, meu amigo. Já estamos aqui, ó, com outro timaço aqui, para ter uma rodada de conversa show de bola. Enquanto isso, roda a vinheta.